falar nesta rubrica de Maravilhas da Natureza, antes de mais com Luís Henrique Pereira, vamos falar das formigas. É verdade. Que são talvez dos animais mais organizados que existem. É isso que também nos vais dizer. A par das não é? abelhas. Ora, Paulo. muito bom As dia. abelhas também, essas Muito bom conheces dia. bem. Olá, Exatamente. Luís, estás feliz ou estás com um formigueiro? Estou aqui, olha, para já estou confortável aqui do nosso. Pronto, a partir de agora é esse sofá que queres, não é? Tomem bem. nota, produção, a partir deste momento é o sofá que o Luís... Seu rei. As formigas, pois, as formigas, nós realmente quando falamos de formigas, enfim, longe, coisa de longe, não afasta-nos. Sim, normalmente mas nós vamos ver queremos. uma outra perspectiva das formigas, a perspectiva selvagem, a perspectiva quando falamos de formigas da sociedade perfeita, da ideia de uma inteligência coletiva, não é? E, portanto, é curioso que é uma sociedade perfeita e sem líderes, que é mais interessante. Ah, é? É Então, curioso. não há uma que manda líderes. mais que outra? Enfim, nestas colónias de formigas há muitas espécies, nós já vamos falar disso. Como é que elas comunicam, Luís? Pois por feromonas. Portanto, os animais têm várias maneiras de comunicar. Por exemplo, o gesto, como vemos em algumas espécies, portanto, de lagartos ou répteis, por gestos, por exemplo, pelos sons. As abelhas, por igual, exemplo, são e sons. também, são sons e também por feromonas, portanto, ou pela química, no fundo, Sim, é sim. como elas comunicam. Ok. Então, nós vamos já perceber o ciclo, que é um ciclo muito curioso das formigas, não é? O ciclo de vida das formigas, mas primeiro vamos imaginar aqueles dias em que chove muito, uma, duas vezes no ano, e que a seguir vêm 2 ou 3 dias de calor tropical. Ok. E então nós vemos as formigas com asas a saírem da terra, como se que por milagre, não é? Bom, e então começa aí o ciclo, não é? Portanto, as formigas machos e as formigas fêmeas voam, depois os machos lançam feromonas no ar, que, portanto, se tornam um bocadinho irresistíveis para as formigas fêmeas. Algumas dessas formigas fêmeas vão tornar-se rainhas. E então, aqui, essa circunstância interessante de isto acontecer depois de uma grande chuvada seguida, então, de dias de calor. Elas têm o solo um bocadinho mais mole úmido. para poderem entrar e começar a pôr os ovos, para começar a formar uma nova colónia de formigas. É assim que as coisas acontecem. Portanto, a rainha, no fundo, perde as asas. Os machos são pouco importantes, só para a reprodução. Eles depois morrem estão a ver. a seguir. quer É dizer, muito parecido com a Como colmeia. existem. em muitas das semelhante. sociedades de formigas, em muitas das espécies. E as formigas, portanto, que depois se vão tornar rainhas da colónia, portanto, largam as asas, às vezes comem-nas, porque é uma extraordinária fonte de proteína, não é? E fazem então esse buraco e começam a fazer então, portanto, esse micromundo cheio de galerias encantatórias, cheia de alas, onde está a rainha, onde estão depois as larvas, esses quartinhos, Tudo muito esses quartos, organizadinho. muito organizado, não é? Portanto, e depois as fases, portanto, o ovo, não é? Depois então a larva, a pupa e o estado adulto. No fundo, a rainha, curiosamente também, produz feromonas que proíbem, que inibem as outras fêmeas da colónia Só há uma de rainha. porem ovos. Só há uma rainha, não é? Em cada uma das colónias. Portanto, existem há 130 milhões de anos as formigas, quer dizer, portanto, muito respeito, porque isto é um ciclo evolutivo muito, muito interessante. Existem em todo lado, podemos dizer, menos nos polos, nas zonas geladas, não é? Outro pormenor muito interessante do comportamento. Elas unem-se Não e se assustem, constroem. Luís, é que nós vamos falar de jogos só para explicar este é a som. seguir, estão ali a Jogos, montar ali o e estamos ali a estaminé, montar muito agradável. alguns jogos para nós daqui a pouco. Vamos à festa. Exatamente. Mas, portanto, elas têm comportamentos absolutamente extraordinários. Quer dizer, elas, por exemplo, imaginem que há uma inundação, portanto, inesperada, não é? E elas, enfim, são obrigadas a abandonar o formigueiro, não é? Que o formigueiro também é construído com muitos cuidados. Sim, e elas têm outra particularidade, que é poderem transportar muito peso, até 50 vezes Sim. o peso e delas. porquê? Porque a estrutura do corpo está adaptada, no fundo, a segurar esse peso. suportar é como, esse peso. Mal comparado, é como se nós tivéssemos, enfim, um corpo, enfim, mais dividido, maior e, portanto, braços enormes, pernas enormes, no sentido de conseguirmos segurar Às costas, segurar muita as coisa, costas, não é? né? Segurar pesos
maiores. E elas transportam essencialmente comida ou são Elas transportam, muitas delas são cortadoras. Portanto, vamos às funções. Ok. Sim, Há umas vamos que aí. cortam as folhas, elas são maioritariamente omnívoras, mas também comem vegetais, matéria orgânica. Portanto, essas folhas vão diretamente para o formigueiro, portanto, às transportadoras, às cortadoras, aos soldados, que são um bocadinho maiores, que tomam conta daquilo tudo, prevenindo a entrada de potenciais ameaças. E, portanto, elas levam então essas folhas para o formigueiro, que depois, no fundo, vão transformar-se em fungos, que são o alimento principal das formigas no formigueiro, não é? E que é muito interessante. Portanto, estamos a falar de um animal e do micromundo, mas é um animal muito interessante. Tem olhos grandes, tem antenas que também comunicam, no fundo. Olha, aqui ainda estamos a ver aqui uma a com ver. umas Temos belas uma relação antenas. muito interessante esta das formigas com os pulgões. Os pulgões nas nossas plantas segregam no fundo do abdômen um líquidozinho açucarado que as formigas adoram e vão lá depois beber, mas é curioso, e dão-lhes proteção aos pulgões. Por exemplo, as joaninhas comem os pulgões e, no fundo, as formigas às vezes atacam as joaninhas, vão às nossas plantas estão-lhe a dar alimentarem-se cabo dos pulgões. Relação de mutualismo. Ambos ganham, não é? Neste caso, formigas e pulgões. Estavas a falar, desculpa... Há pouco falei do peso que elas Do peso, conseguiram, exatamente. sim, Mas, portanto, já em termos de... explicaste. Daqui estão a destruir, no fundo, um animal que depois vão esquartejar e levar para o elas formigueiro, não é? cortam as- Vão esquartejar, não é? Levar para o formigueiro, para depois também, enfim, ou se alimentarem dele, ou para a produção também de fungos e matéria orgânica. Portanto, antenas quebradas é uma coisa interessante, que as formigas têm esse pormenorzinho das antenas quebradas, mandíbulas cortantes, mandíbulas fortes, portanto, são muito importantes porque reciclam material orgânico, não é? São também a base e o sustento de muitos ecossistemas da Terra, portanto... E há só uma espécie de Não, formigas? há 160 espécies em Portugal, que se conhecem até agora, e calcula-se que espécies, e agora vou dar aqui uns números e umas curiosidades muito interessantes, calcula-se que espécies existam no mundo entre 22 mil entre 12 mil e 22 mil espécies diferentes de formigas. Sendo que, em termos de tamanho, há aquelas formiguinhas muito pequeninas, que a gente quase não vê, mas há as outras que podem chegar aos 4, 5 centímetros, provavelmente em zonas mais tropicais, portanto, são formigas mais chamadas formigas guerreiras, enfim, outra espécie que nós também aqui não temos. Bom, enfim. Essa ideia também de que, por exemplo, para percebermos a quantidade de formigas que há no mundo, por ser humano, há 2,5 milhões de formigas. Ou seja, Bate-nos aos pontos. é uma coisa extraordinária. O peso de todas as formigas é muito maior, não é? Do que todos os seres humanos juntos, todos os mamíferos Meu Deus, e incrível. todas as aves do mundo juntas. Não é possível. É verdade. Portanto, o peso delas é maior, não é? Olha. Depois, estamos a falar numa Cascais. sociedade perfeita que se organiza por tarefas, por funções, cada uma com a sua função. E esta coisa interessante, que não acontece no mundo animal, não haver essa liderança, não é? Quer dizer, nós Está nos tão bem lobos- organizado, nos lobos- cada uma sabe o que faz. Cada não é? uma sabe o que faz, elas cruzam informação, essas Vão ser feromonas mandadas. que vão espalhando pelos trilhos, cruzam essas informações e depois percebem, através dessas feromonas, dessa comunicação, quando se cruzam umas com as outras ou com as feromonas deixadas nos trilhos, se há comida perto, se há predadores perto. Portanto, todas essas informações são passadas. E outra tanta coisa que a gente não conhece, nós não conhecemos nada. Muito bem, Temos meu umas querido. pequenas Muito ideias, bem. não é? O Luís, e o nosso tempo também esgotou-se. É só muito rapidamente. Portanto, naturalmente que é um animalzinho também ligado à nossa infância. Claro. A história da cigarra Claro. e da formiga, Sim, né? também. Que terá sido, enfim, idealizada pelo grego, pelo escritor grego Esopo e depois transportada pelo La Fontaine, não é? Que toda a gente conhece, mas sempre associadas, portanto, ao trabalho, à tenacidade, à persistência. Elas não dormem, elas repousam apenas uns minutinhos. As formigas não Incrível. dormem. É sim, É são outra coisa trabalhadoras. extraordinária, não é? Repousam uns minutinhos. Luís. Tem 2 estômagos, um para elas, outros também para dividirem comidas com as outras formigas. Não ser tão Então, É uma coisa pequenas. extraordinária, não é? É incrível. Oh, Luís. Depois,
Predadores, há muitos, só para terminar Só para terminar, rapidamente. os predadores. Elas têm, de facto, muitos predadores, répteis, anfíbios, aves, Os homens mamíferos. E os também, não é? homens Portanto, que os as eliminam. pesticidas, É, com os exatamente, nós pesticidas, com os claro. pesticidas, as secas prolongadas, as alterações climáticas influenciam em toda a vida na Terra, no fundo, não é? E podem ser para nós uma praga, infelizmente. Sim. É por aí mais Às nós vezes normalmente são, as às vemos, vezes não é? são, claro. Mas atenção, não são peçonhentas. O que é que eu quero dizer com isto? Não é pejorativo. Portanto, elas têm, às vezes defendem-se de alguns predadores atirando ácido fórmico. Esse ácido que elas atiram é um desinfetante natural que muitas tribos, inclusive Meu querido. indígenas, usam até para desinfetar as feridas. As feridas. Há a maneira deles. Portanto, Obrigado. Muitas formigas, muito características que respeito, nos são animais trouxeste a maravilhosos. ilustrar. Muito Formiga, obrigado. obrigada. Luís Henrique Pereira. Um grande abraço, Luís. Obrigado. Até para a semana.